Quando a gente ouve a palavra narcisista, normalmente pensa em alguém arrogante, alguém que se acha melhor do que os outros ou simplesmente alguém vaidoso demais. Mas a verdade é que o narcisismo é muito mais profundo que isso. A primeira surpresa é justamente essa. Narciso não se apaixonou por si mesmo. Ele se apaixonou pela sua imagem. Parece a mesma coisa, mas não é. Na mitologia grega, Narciso vê o seu reflexo na água e fica fascinado por aquela imagem. Ele não consegue se afastar, ele não consegue olhar para mais nada, ele não consegue se relacionar com mais ninguém. Ele fica preso ao reflexo. E essa história atravessou mais de 2000 anos, porque toca em algo profundamente humano. A dificuldade de distinguir quem somos da imagem que construímos sobre nós mesmos. Mas o que a psicologia tem a dizer sobre isso? Freud foi um dos primeiros a estudar o narcisismo de forma mais profunda. E ele trouxe uma ideia interessante. Todos nós começamos a vida narcisistas. Mas calma, ele não estava falando de arrogância, ele estava falando de sobrevivência. Um bebê recém-nascido, ele não tem condições de se preocupar com ninguém além das suas próprias necessidades. Ele chora porque sente fome, frio ou desconforto. E isso é exatamente o que ele deveria fazer. O bebê ainda não percebe claramente que existe um mundo separado dele. Por isso Freud chamou essa fase de narcisismo primário. É uma etapa natural do desenvolvimento. O problema não é começar a vida assim. O problema surge quando a pessoa não consegue sair completamente daquele movimento inicial de investir toda a sua energia em si mesmo. Nesse caso, o outro corre o risco de deixar de ser um sujeito e passa a ocupar o papel de plateia. Alguém que confirma, reconhece, admira ou sustenta a imagem que a pessoa construiu sobre si mesma. A relação deixa de ser um encontro e passa a funcionar como um espelho. Mas existe um detalhe interessante. Muitas pessoas imaginam que os narcisistas têm autoestima elevada. E a psicanálise mostrou que nem sempre isso é verdade. Em muitos casos, por trás da grandiosidade, existe vergonha, insegurança, sensação de insuficiência e medo de não ser bom o bastante. A imagem de superioridade, ela vira uma armadura. A arrogância vira uma defesa. E o elogio se transforma numa necessidade. Porque sem a admiração do outro, a imagem ela começa a balançar. Anos depois, Carl Jung observou esse fenômeno por um outro ângulo. Ele falava sobre algo chamado persona. A persona é a máscara social. O personagem que todos nós desenvolvemos para viver em sociedade. E aqui existe uma coisa importante. Todos nós precisamos dessa máscara. Ela não é o problema. Pensa no médico. Quando ele entra no consultório, existe uma postura profissional, uma forma de falar, de se vestir, até de agir. Essa é uma persona necessária. O problema começa quando aquela profissão deixa de ser apenas uma parte da vida da pessoa e passa a definir completamente quem ela acredita ser. Ela já não é mais quem exerce a medicina. Ela acredita que é apenas aquilo. E quando isso acontece, vai perdendo contato com as suas dúvidas, seus medos, fragilidades, a sua humanidade. A máscara que deveria servir a pessoa passa a controlar a pessoa. E isso vale para médicos, empresários, líderes, psicólogos, influenciadores, terapeutas, no fundo, para qualquer um de nós. Segundo Jung, o sofrimento aparece quando confundimos quem somos com o personagem que criamos. Algo muito parecido acontece com o Narciso. Ele já não consegue enxergar a si mesmo, ele só consegue enxergar a imagem. Hoje a psicologia moderna ampliou ainda mais essa compreensão. Os pesquisadores perceberam que nem todo narcisismo se manifesta da mesma forma. Existe um narcisismo grandioso, mais fácil de reconhecer,
A pessoa parece superior, dominante, competitiva. Ela está sempre buscando admiração. Mas existe também o narcisismo vulnerável. Esse costuma passar despercebido. A pessoa pode parecer insegura, sensível a críticas, facilmente magoada, excessivamente preocupada com a opinião dos outros. Por fora parece baixa autoestima, mas por dentro continua existindo uma dependência muito grande da validação. Aliás, se tu chegou até aqui, provavelmente não está assistindo esse vídeo por apenas curiosidade. Talvez tu seja uma dessas pessoas que realmente se interessa por entender melhor o comportamento humano, a mente, as emoções e até a si mesmo. E eu acho isso incrível, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira observando o mundo, mas poucas param para observar a si mesmo. Poucas têm a coragem de questionar os próprios comportamentos, as próprias crenças e as próprias máscaras. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para ti, aproveita para te inscrever no canal. E se tu já é inscrito, deixa o teu like. Pode parecer um gesto muito simples, mas isso ajuda a plataforma a levar esse conteúdo para mais pessoas que também estão buscando compreender melhor a si mesma e aos outros. Voltando ao conteúdo, por isso muitos pesquisadores hoje afirmam que o centro do narcisismo não é a arrogância. É a dificuldade de sustentar o próprio valor sem depender constantemente do olhar do outro. Não é por acaso que o mito de Narciso continua tão atual. Vivemos numa época de imagens, curtidas, seguidores e comparação. Nunca foi tão fácil construir um personagem. E nunca foi tão fácil confundir esse personagem com quem realmente somos. Existe uma pergunta mais interessante do que simplesmente descobrir se alguém é ou não narcisista. Ao longo da vida, todos nós construímos imagens, personagens e versões de nós mesmos. E isso faz parte da experiência humana. O desafio começa quando deixamos de perceber a diferença entre a vida que estamos vivendo e a imagem que estamos sustentando. Narciso não foi destruído pelo amor a si mesmo. Foi destruído pela incapacidade de distinguir a própria vida da imagem. E essa continua sendo uma das tarefas mais difíceis da vida adulta. Perceber quando estamos vivendo e quando estamos apenas administrando uma versão de nós mesmos. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual parte desse vídeo mais te fez refletir? A visão de Freud? A persona de Jung? Ou a ideia de que muitas vezes passamos anos sustentando uma imagem sem perceber? Se alguma ideia dessas te provocou de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Porque uma coisa é assistir um vídeo, outra bem diferente é parar por alguns minutos e organizar o próprio pensamento sobre aquilo que acabou de ouvir. E às vezes, quando a gente tenta colocar uma reflexão em palavras, percebe coisas que passaram despercebidas até então. Até o próximo vídeo.